Coucou mes chouchous! Coucou! Vous connaissez déjà a Chloé? Oui, je suis de retour. A Chloé tá aqui hoje para ensinar para você como pronunciar as palavras mais difíceis do francês. Sabe aquelas palavras que enrola toda a língua, que você não sabe como colocar para fora essas palavras? Se você tem interesse pela língua francesa, pela cultura, pelas cidades, pela França, música, já se inscreve no canal, ativa as notificações, clica naquele sininho, deixa o teu like nesse vídeo porque vai ser bem legal. Então fica com a gente até o fim e on y va! A Chloé também é professora de francês, a gente trabalha junto. Então tem aquelas palavras que sempre aparecem. Por exemplo, a gente fez uma lista aqui. Essas palavras que tem o som E. Como que pronuncia esse E? Que não tá nem no O nem no E. Parece que você vai arrotar, faz assim E. Parece mesmo, Porque você não arrota O, E. Você arrota É como U. E. Onde que a gente encontra esse E? Dans les mots cœur. A gente vai falar e você repete aí, tá bom? Fala você primeiro, a francesa, né? La française. Cœur. Cœur. E essa daí, como que os alunos costumam errar? Eles falam ou quer ou cor, que o som não existe em português, mas o som O existe, então tem uma tendência a puxar. Só que se o aluno fala quer, o que ele está dizendo? La capitale De l'Égypte, exactement. Le Caire. Le Caire. Não é, Donc, a gente está falando do coração. cœur. Coração. E se falar cor, o que é? Le corps. O corpo. Fais attention à sa prononciation en français. Porque se você não quer falar nem corpo, nem Cairo, tem que falar Cœur. Então repete aí. Cœur, cœur, cœur. A diferença entre o cor e o cœur tá onde? Na língua. Porque quando você fala cor, onde que tá a língua? Corps. Aqui embaixo. E quando você fala cœur, a língua Ela quase sai. quase sai. Cœur. Ela vem aqui pra trás do dente de baixo, não é? Isso, exatamente. Assim, cœur, cœur. Puxa a língua e fala cœur. Cœur. Se a língua não vier pra frente, não sai, vai sair cor. Cor. E outra coisa, a brasileira é muito simpática e quer falar dando risada. Sempre. E aí vai falar quer, porque Quer. o quer é risadinha, Então, quer. quer dizer a capital, né, do Egito. Se você não quer falar dessa cidade, que eu nem conheço, mas acho que é bem bonita, mas então, aí não é risadinha, não é quer, é cœur. Nunca mais vai errar, hein? Com esse som Outro exemplo? Œuvre. Mot féminin, l'œuvre, une œuvre. Ça c'est dur, hein? Œuvre. Porque além do E, tem o R. É. O R é difícil. O R é difícil. Porque tem que... Sabe que eu mesmo demorei muito tempo, porque em São Paulo a gente tem uma tendência a falar porta. Porta. Que nem consigo repetir. Porta. Então esse R é difícil mesmo. E quando então junto E e o R, nossa, aí c'est dur. Dur. Très dur. Vamos lá, repete. Œuvre. Répétez. Como? De novo. J'ai pas compris non plus. Não. Œuvre. Œuvre. Quer dizer, que significa, né? Obra. Tem uma outra palavra que também é difícil, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, qu'est-ce que c'est? Obra de arte. É obra-prima, na verdade. Isso, obra-prima. Obra-prima. O che escreve igual chef. Fala chef de cuisine. Chef. Mas não pronuncia o F, né? Não, on prononce pas le F. Então, Chef-d'œuvre. não tem chef-d'œuvre. Mais accueille. Accueille. Qu'est-ce que c'est? Accueil. Seria a recepção. A recepção. O acolhimento. Acolhimento, isso. Acolhimento. Accueille. E escreve desse jeito aqui. Que já é difícil de escrever. O que vem primeiro? Porque tem o U, E, I. Então são 4 vogais. Accueille. Então c'est une combinaison de voyelles. Dur, hein? Et avec 2 C. Donc c'est un mot difficile à prononcer, difficile à écrire. Très difficile à écrire. Olha aqui como Même moi, escreve. j'ai des difficultés. Je ne sais jamais où mettre le E. Je ne sais jamais mettre le E. Et pourtant, je suis française. Voyez? Então, tá vendo Il y a des como? mots compliqués. Às vezes os alunos me perguntam: ai, mas será que francês consegue escrever tudo direitinho, Não. sabe? Lógico que não. Então não precisa ficar preocupada assim: oh mon Dieu, nunca vou conseguir aprender perfeitamente. Não tem que aprender perfeitamente. Não, tem que se Tem que comunicar. dominar a língua só. Então, mais uma vez, Accueille. e o verbo? Accueillir. 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 Félicitations pour la prof. Merci. Uma outra palavra que também tem esse som e também é difícil. Mon Dieu, francês tem umas coisas que no singular é de um jeito, no plural é de outro. É Por bizarro. exemplo, ovo. Se você fala um ovo, Un œuf.
2 ovos. Des œufs. 3 ovos. 3 œufs. 4 ovos. 4 ovos. 4 œufs. Então entendeu, né? Cada um. Se é singulier, a gente pronuncia o F. E se é plural, E. Attention, c'est des subtilités en français. Uhum. E que faz toda a diferença. Então repete aí, 1 ovo. Un œuf. 2 ovos. 2 œufs. Ah lá. Agora repete aí em casa, un œuf, 2 œufs. Quelque chose qui est très rigolo, je m'appelle Chloé. Quand j'appelle mon prénom, né, quando tenho que soletrar meu nome, falo assim, C-H-L-O 2 œufs. 2 ovos. Mais c'est normal ça. Il y a 3 Chloé en France, je crois, qui s'appellent comme ça. Porque eu nunca vi. 3 Chloé dans toute la France qui s'appellent comme ça. Olha que curioso, tem 3 amigas que se chamam Chloé. Tem uma Chloé que é C-H-L-O-E, accent aigu, que é mais basique, normal. né? E tem uma outra Chloé que é belga, é a Chloé du Trèfle, aliás, uma cantora maravilhosa. E ela é C-L-O-E, accent aigu, não tem H. E eu já vi, gente, coisa mais bizarra, Vanessa com C cedilha. E já vi Vanessa com acento circunflexo no E também. Vanessa, Gente, não precisa desse acento. não precisa, não. Mas... E uma história engraçada, eu atendi ao telefone, sabe que no Nordeste é igual o francês, o português do Nordeste não fala o artigo antes do nome próprio. Sim, a mesma coisa em francês. Fala assim, quem é? É a Chloé, né? Paulista Aqui a fala gente fala assim, é a Chloé. Eu sou a Vanessa, então atendo o telefone, quem tá falando? A Vanessa. En français c'est différent, on dit c'est Vanessa, ou je parle avec Vanessa, mas nunca vai ter o artigo, não. Avec la Vanessa. Não, Não avec existe. la Vanessa ça fait C'est la Chloé. C'est la Não, Chloé. não existe, c'est Chloé. La Chloé. E no Nordeste é assim também. E aí eu morei no Nordeste antes de você nascer. Eu atendia o telefone sempre, a Vanessa, a Vanessa. Aí um dia uma pessoa telefonava, falou pra minha tia: você sabe que eu coloquei o nome da tua sobrinha na minha filha, que eu achei tão bonita. Ela falou, Vanessa é um nome bonito. Aliás, foi essa minha tia, tia Gracinha, te amo. Ela que escolheu meu nome. Agradeço muito, que eu adoro meu nome. Aliás, se você também chama Vanessa e também gosta do nome, escreve aqui. E aí ela falou, Vanessa, que legal, eu gosto do nome. Ela falou, é a Vanessa. Ela colocou o nome da menina de A Vanessa. A Vanessa. A gente vai fazer então outros vídeos, tá? Mas você tem que deixar o teu like pra mostrar que gostou, né? Porque senão como que a gente vai saber se você gostou, se não tem like, né? Não tem. E se não gostou, pode dar dislike também, porque a gente não é rancorosa, só tem um ascendente escorpião. Beijo pra mim. Peixe é bonzinho. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci, Chloé. Avec plaisir. À plus. Ciao.